Amados, é um privilégio muito grande podermos estarmos juntos aprendendo sobre a Palavra de Deus. E aqui estou eu e Sheila, ao norte de Tampa, na cidade chamada Brooksville, em casa de nossa filha Jéssica, nosso genro Charles, e junto aproveitando momentos com nosso netinho, o querido Jacó. Então tá muito bom aqui e pode ser que passe um avião, um cachorro latindo, algum barulho de carro passando, mas nós vamos estar lendo a Palavra de Deus e vamos estar dando sequência a esse estudo do precioso Evangelho de João. E capítulo 4, nós estamos a partir do versículo 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa da Páscoa, porque também eles tiveram ido ali. Pela segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Que maravilha, né? Vamos estar fazendo uma breve oração. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor deixou há cerca de 2000 anos para nós e que ecoa até hoje aqui. Mas o Senhor sabe que nós precisamos do Teu Espírito Santo para poder revelar a aplicação aos nossos corações, a nossa vida prática aqui hoje tão distante. E nós te pedimos que o Senhor o faça em nome de Jesus. Amém? Então, gente, é uma história muito interessante, uma história que pode ser muito aplicada às nossas vidas. Nós vemos no versículo 45, quando começa, que diz assim: chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da Páscoa, porque ali eles também tinham estado lá. E aí nós vemos que esses galileus que estavam ali perto do oficial que estava rogando para Jesus pelo seu filho, eles estiveram com Jesus. Jesus tinha estado antes, tinha feito o milagre em Caná, o milagre de transformar a água em vinho. Jesus depois volta para Jerusalém e ali ele tem todo aquele tema com os cambistas, com os comerciantes que estavam no templo, e ele expulsa. E ali em Jerusalém a palavra nos informa de que que muitos creram em Jesus. Assim que está escrito, está relatado que muitos sinais foram feitos por Jesus quando ali estava. Então, nós vemos depois no versículo 46 que ele voltou para Canaã da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei cujo filho estava doente.
E ao ouvir que Jesus tinha vindo para a Galileia, foi a ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho. Gente, esse homem era um homem importante, um homem que fazia parte da corte do rei. De alguma forma ele estava ligado, é tido como um oficial do rei. E esse rei é o rei Herodes Antipa, filho de Herodes o Grande, e que era ali o que tomava conta daquela região onde eles se encontravam, ali na Galileia. É o mesmo Herodes que casa com a esposa do seu irmão Felipe, e que o profeta João o denuncia, João Batista denuncia o seu pecado, e ele manda depois matar a João Batista. Mas o ponto é que este homem era um homem importante, era um homem que tinha certamente as suas atribuições. E é interessante que quando nós vemos Jesus ele fazendo os seus milagres, nós vemos em outra situação Jesus atendendo a um centurião também, que era um homem que era um chefe de exército, uma outra pessoa importante. Nós vemos que Jesus também, no versículo anterior, ele atende a Nicodemos, que era um escriba, uma pessoa de muita importância. E ao mesmo tempo nós vemos Jesus curando cegos, Jesus curando coxo, Jesus alcançando ali mulheres do mundo, né? E de alguma forma nós vemos que Jesus, então, ele não faz acepção de pessoas. Jesus, quando ele olha para alguém, ele não está julgando nem interessado em qual é a posição social que ele tem, qual é o tipo da pele, qual a importância que essa pessoa pode ter na sociedade, mas Jesus olha lá no coração. E como nós já vimos através da palavra aqui do Senhor em João, lá onde Deus mandou ao mundo Jesus para todo aquele que nele crê. Então, todos os milagres, todas as palavras de Jesus, todos os sinais, eles são feitos com esse intuito de alcançar a vida de todos, o que inclui você que está ouvindo também. E nós vemos aqui este homem que ouviu falar de Jesus e dos seus sinais. E no momento onde ele se viu aflito com essa situação do seu filho, ele então faz uma caminhada de um dia, que é mais ou menos o que os estudiosos dizem que leva de um lugar para outro, e ele vai a ter com Jesus. A fama de Jesus já estava crescendo. E esse homem, ele não pensem que era uma coisa fácil alguém que fosse da corte do rei Herodes e ter com uma pessoa como Jesus, que estava ali sendo de alguma forma polêmico. Tinham muitos que não queriam que Jesus estivesse fazendo aqueles milagres. A própria atitude de Jesus lá no templo, condenando todo aquele comércio que estava sendo feito para explorar as pessoas. Jesus aqui então recebe a este homem, esse oficial do rei, e ele vai de encontro a Jesus. A palavra diz rogando-lhe que curasse o seu filho. Essa palavra rogar não é uma palavra que a gente usa normalmente, mas rogar é você pedir com uma insistência, né? A gente normalmente não roga. Você rogaria o que se você tivesse uma penalidade grande, que isso fosse te fazer
ter que pagar uma pena grande por aquilo que você não fez, você certamente iria rogar perante o juiz pedindo a ele que não desse aquela pena ou que ele reduzisse aquela pena. E aqui nós vemos Jesus, o oficial rogando, pedindo a Jesus pelo seu filho. E é muito interessante porque ele insiste a Jesus pedindo que descesse, que ele fosse até Cafarnaum, que era a distância de um dia, para poder curar. Ou seja, ele cria que se Jesus estivesse presente, se Jesus impôsse as suas mãos certamente sobre o seu filho não morreria. E eu me vejo na situação desse homem, e talvez muitos nós podemos nos ver como que um pai, uma mãe, como que a gente fica tão transtornado quando a gente vê um filho numa situação de perigo de morte, de enfermidade grave como essa. E eu me lembro de uma situação que eu passei há 2 anos atrás, eu e Sheila, onde um dos nossos filhos simplesmente sumiu e deixou um recado apenas de que não tentássemos procurá-lo porque ele não iria voltar e ele tinha desativado o telefone. E aí, a partir de então, passou-se vários dias, semanas, e nós não tínhamos nenhuma notícia dele. Gente, aquela sensação de não saber o que está acontecendo, aquela sensação de não saber se o filho está vivo, o que está acontecendo, o que o levou a tomar essa atitude, e a gente procura rever atrás, ver se volta o tempo e não tem resposta, e nós ficamos clamando, buscando a Jesus, rogando a Jesus para que ele fizesse o milagre de trazer o nosso filho de volta. Eu creio que é isso aqui que esse homem está, talvez numa fase até pior, porque ele já sabia que o filho estava à beira da morte. E ele vai buscar quem pode resolver o problema. Só que ele crê, a fé dele ainda não é em Jesus como um Deus que poderia curar à distância com essa onipotência. E Jesus responde para ele o seguinte, está no versículo 48. Então disse-lhe Jesus: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E aqui vale a pena a gente prestar atenção, porque Jesus fala no plural. Quando Jesus está falando aqui no plural, não está falando somente para esse homem, mas está falando para todos os que estão ali em redor, para aqueles galileus e principalmente para aqueles que estiveram lá em Jerusalém e viram os sinais que ele fez. E Jesus está dizendo: se vocês não verem sinais, vocês não crerão. Esse é um recado que Jesus manda para toda a comunidade judaica. É para todo o país que Jesus está escrevendo. É como se Jesus estivesse dizendo que vocês querem ver milagres constantemente para poder manter a sua fé ativa, a sua fé viva. Praticamente todos os dias eu tenho que fazer milagres. Se um dia eu não fizer milagres, vocês deixam de crer. Esse é o problema dos milagres. Eles são muito bons quando são recebidos, mas logo são esquecidos. Isso faz um contraste com a palavra que Jesus deu para os samaritanos, que está nesse mesmo capítulo, alguns versículos anteriores, o 40 e o 41, porque eles vieram estar com Jesus e ouvir as suas palavras e ficaram com ele. Vamos ler o versículo que seria o melhor. O versículo 40 do próprio capítulo 4, 40 e 41. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali por 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. E é isso que Jesus quer. Essa é a mensagem dessa história para nós.
que nós busquemos Jesus por causa da sua palavra. É verdade que a palavra de Jesus, uma vez ela dentro de mim, ela vai me transformar e vai fazer jorrar água, rios de água viva, como aquela mulher samaritana pôde escutar de Jesus, porque a palavra de Jesus é o que transforma o homem. A palavra de Jesus dentro de nós é como Jesus está querendo aqui dizer que se você quer um milagre constante, é você receber a minha palavra de bom grado no seu coração e o Espírito Santo entrar em você e você nascer de novo, como ele falou com Nicodemos, e deixar que Deus entre dentro de você e você continue escutando a palavra. Sim, esse milagre nós precisamos todos os dias, que é o milagre da palavra em nós, porque todos os dias nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus. E há essa necessidade, há essa ênfase na palavra de Jesus. E nós vamos vendo aqui, Jesus continua falando através dessa história, porque o oficial, ele diz: Senhor, no versículo 49, Senhor, desça antes que meu filho morra. Praticamente Jesus fala sobre essa questão de milagres, né? Fala para todo mundo e ele diz: ok, mas e o meu problema? Meu filho está lá morrendo, vamos resolver. Jesus, vem comigo. E eu fico vendo Jesus olhando para aquele homem, olhando para aquele pai, desesperado, mas de alguma forma colocando a fé nele, em Jesus, que Jesus seria capaz de, indo e certamente tocando no seu filho, fazer com que ele voltasse a viver. Mas qual o medo desse rapaz? Que o seu filho morresse, que Jesus demorasse. Ele não sabia que Jesus tinha poder até para ressuscitar. Mas qual a resposta de Jesus para este homem? É uma resposta inesperada. Jesus disse: vai, vai, o teu filho vive, volta para sua casa, volta para sua família, volta para o seu filho. Essa palavra que Jesus dá para esse oficial. E às vezes eu fico me vendo que pode ter um sentido esse mandar de Jesus não ir para poder mostrar o seu poder de uma outra forma, que ele é esse Deus onipotente, onipresente, que ele está em todos os lugares. Ao mesmo tempo também eu vejo Deus trabalhando na vida deste pai com esse filho, porque eu bem sei quando eu tive essa sensação de perda do meu filho, como que isso nos aproximou e nós estamos cada vez mais próximos um do outro. E eu vejo esse pai voltando e fico imaginando a expectativa dele, porque a palavra diz que o homem acreditou na palavra, está no versículo 50. Ele acreditou na palavra. Acreditar na palavra de Jesus é tudo que nós precisamos, é acreditar na palavra de Jesus. Porque se nós temos a palavra de Jesus dentro de nós, nós cremos, nós obteremos o resultado daquilo que Deus tem de projeto para nós. Nós teremos sim milagres, nós teremos resposta, porque a palavra de Jesus, se Jesus diz, acontece. E Jesus disse: o seu filho vive, o seu filho vive. E esse homem então volta, e eu fico imaginando ele indo naquele retorno. E, gente, se ele levou um dia para voltar, esse um dia, ou eu creio, ou ele foi correndo, eu iria correndo, voltando para poder ver o meu filho lá, ou ele foi, se ele não tinha condição de andar muito rápido, mas eu ficaria ansioso mesmo com fé e na expectativa de ver o meu filho. Mas Deus tão bom, você vê que Jesus é tão bom,
que já tinha, como Jesus já tinha curado aquele momento que eles conversaram, vai esse homem no caminho, e já vinha de lá os seus servos, os seus criados, com a resposta para que ele ficasse tranquilo. Esses criados, eles não sabiam que o oficial do rei tinha encontrado já com Jesus. Eles vêm para trazer uma notícia para que ele tivesse esse alívio e talvez nem, olha, não precisa mais procurar ninguém, porque já foi resolvido, o seu filho já foi curado. E esses servos vão ter com ele, no versículo 51, diz que enquanto ia descendo, seus criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: teu filho vive. Ai, vocês não imaginam, depois de mais de um mês, eu creio que foi em torno de 40 dias sem o nosso filho, sem nenhuma notícia, e um belo dia, Deus já tinha tratado no meu coração, no coração de Sheila, no ponto de que nós aceitássemos a vontade de Deus, acontecesse o que acontecesse. Resumindo, nós estávamos preparados para o pior, esperando o melhor, mas Deus nos preparando para o pior. E de repente, chega o nosso filho entrando pelas portas do fundo, bate e pergunta se ele poderia entrar. Não preciso nem dizer para vocês o que aconteceu, de abraço, de choro, e foi uma bênção. A igreja sabe disso, porque nós pedimos oração nessa época. Eu acho que nesses momentos, esse foi o nosso rogo, nós já tínhamos rogado para Jesus, mas chega a hora que a gente tem que contar com os irmãos da fé. Eu creio que existe algo particular, existe um mistério na igreja orando, e Deus falou no meu coração que seria também para testemunho, e nós abrimos isso para a igreja, e foi pouco tempo depois, eu creio que talvez uma semana depois que nós abrimos para a igreja sobre o que estava acontecendo, e o nosso filho chegou. E aqui o oficial do rei, ele não chegou a ter com o filho, mas antes de ter com o filho, ele já recebeu a grande notícia de que o filho vivia. E aí ele fica curioso e ele já pergunta: mas que horas foi que ele ficou curado? Que horas foi que ele melhorou? E aí eles disseram um horário. Não, olha, a partir das 7. É interessante que esses criados sabiam qual foi o horário exatamente. Alguma coisa aconteceu naquela hora que eles souberam, e certamente eles devem ter saído logo em seguida, quando eles viram que o menino realmente estava bom, encaminhada para poder encontrar com seu Senhor para dar a boa notícia. E uma forma de constatar de que realmente foi um milagre. E aí nós vemos por que nós devemos orar, porque parece que as coisas acontecem por um acaso, e às vezes a gente pode achar que Deus fazendo, nos livrando, e nós achando que pode ser uma coincidência. Esse oficial, ele queria ter certeza de que não foi uma coincidência, de que foi a palavra liberada por Jesus quando ele disse: vai, o seu filho vive. E assim foi feito, foi cumprida a palavra segundo a ordem de Jesus. No versículo 53 está escrito: entendeu, pois, o pai que aquela mesma hora que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E aqui fica essa outra parte que nós vemos. Jesus tinha esse objetivo de falar de uma forma profunda com este homem, de fazer ele parar e ver a importância da sua família. Ele poder enxergar esses valores de estarmos juntos, o valor da vida, o valor do relacionamento. Eu às vezes fico pensando,
Será que este homem, ele era um pai frequente em casa? Será que essas atribuições que ele tinha na corte não o fazia ficar muito tempo afastado, muitas viagens e coisas assim, que nós pais muitas vezes fazemos para poder suprir e dar conforto à nossa família? E às vezes vai passando o tempo e quando nós percebemos, não podemos participar do dia que houve a formatura, no dia que houve a graduação, no dia da escola chamar para o conselho dos pais, no dia que houve o coral cantando ou algum evento desse e nós não estivemos presentes como pai para poder participar. No Brasil teve uma época que teve uma propaganda que ficou muito famosa, o garoto jogando bola, e o slogan era esse: pai tem que participar, uma propaganda no Dia dos Pais. E aí nós vemos aqui o projeto de Jesus de restauração da família. Porque nós vemos que esse homem, ele nasceu de novo. São as evidências que nós vemos aqui, que esse homem creu quando Jesus falou com ele. E ele vai no caminho crendo, ele recebe aquela constatação de que Jesus, e ele vai falar com a sua família sobre Jesus, ele vai falar a palavra de Jesus. Ele vai falar a palavra que muda. Ele vai falar da palavra que, quando entra no coração, faz nascer de novo. E que alegria que nós vemos aqui, de que toda a sua casa creu em Jesus. E fica para você aqui esta mensagem, para que você busque a palavra de Jesus. Busque a palavra de Jesus, a Bíblia. Busque o Evangelho de Jesus, aquilo que Jesus ensina na sua palavra. E uma vez que você receba, creia. E uma vez que você creia, você fale da palavra de Jesus. Você testemunhe. Testemunhe primeiramente em sua casa. E depois você fale a quem você encontrar do Jesus que salva, do Jesus que redime, do Jesus que nos faz ser nova criatura, do Jesus que nos dá vida em abundância, do Jesus que nos dá um sentido novo para a vida, como pai, como patriarca da família, como provedor. Esse Jesus é que nós pregamos. Nós pregamos a Jesus, Jesus crucificado, que pagou a pena pelos nossos pecados e que nos redimiu, que tirou o peso dos nossos pecados. E eu creio que esse homem, ele deve ter ficado sem peso nenhum depois disso, nenhum sentimento de culpa, porque Jesus limpa, ele cura e ele faz tudo de novo. E eu fico imaginando que ele teve uma nova vida com a sua família. E é isso que eu desejo para você, que você possa, com essa palavra, olhar, refletir se você tem realmente ouvido a palavra de Jesus e recebido no seu coração, porque isso vai fazer toda a diferença. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.